A cruz é o símbolo ou o grande símbolo que representa o cristianismo, mas nem sempre foi assim. Hoje, em pleno século XXI, é quase que indissociável a imagem do cristianismo com a cruz, onde a cruz é apontada como um símbolo de vitória ou o maior elemento simbólico para a fé cristã. Só que nem sempre foi assim, porque quando a gente olha a antiga arte cristã, o que a gente vai se deparar é por um completo silêncio ou a escolha de outros elementos imagéticos para representar a fé dos cristãos sobre Jesus como o Filho de Deus ou como o próprio Deus. E um dos elementos imagéticos mais antigos é o do peixe, ou seja, quando você dá uma rápida varredura sobre elementos ou símbolos presentes em catacumbas cristãs, ou cômodos, ou casas, igrejas cristãs, o elemento peixe ou um pescador, que é o tema presente nesse imaginário dos primeiros cristãos. Por exemplo, quando a gente olha o batistério de Dureurόπos, a gente consegue ver Jesus andando sobre as águas e a imagem do barco, então remetendo à passagem de que Jesus teria ido pescar com seus discípulos. Ou, quando nós olhamos o cômodo igreja de Meguido, também encontramos a simbologia do peixe. Quando também olhamos para catacumbas, a imagem do peixe também está lá. Em contrapartida, nós temos muita dificuldade de encontrar o símbolo da cruz sendo representado pelos cristãos. E a pergunta que a gente pode fazer é: por que os cristãos optaram por utilizar o símbolo do peixe ao invés da cruz? E a resposta para isso está em dois aspectos. O primeiro deles é a rápida associação que foi feita entre peixe e água com o batismo, ou com os significados do batismo. Vamos ver aí, a seguir, duas passagens que são centrais para essa interpretação. Vou começar com o Tertuliano, um autor do século II e o primeiro a escrever em latim. Tertuliano, sobre o batismo 1:3. Nós, peixinhos, segundo o nosso Iesus, Jesus Cristo, nascemos da água e só nos salvamos permanecendo na água. Um outro autor é o João Crisóstomo, que também estabelece essas comparações entre água, peixe e o batismo. Vamos conferir? João Crisóstomo, Homilias. Quando submergimos nossas cabeças na água, como uma espécie de túmulo, o velho eu é enterrado, e enquanto submerso, ele está escondido abaixo, e daí nós nos elevamos novamente para um novo eu. Ou seja, ambos autores trabalham com essa dimensão, então, de que a água representa essa passagem simbólica de morrer e viver em Cristo, ou seja, essa expectativa que os cristãos estabelecem na ressurreição de Jesus. Então, isso é um tema interessante. Ao invés da simbologia da cruz, a gente observa que os cristãos optam, então, pelo peixe, pela água, então, simbolizando essa ideia de uma conexão espiritual com Jesus, esse Jesus da fé, é claro, por meio desse mecanismo do batismo. Ao mesmo tempo, a gente observa que essa alegoria, ela certamente teve muito mais aceitação, até por conta das iconografias do século II que representam Jesus na cruz, que trazem com um tom de deboche
com um tom de sarcasmo. Sendo um bom exemplo disso, o grafite que diz Alexâmenos adora o seu Deus, em que, ao invés da cabeça de um humano, está a cabeça de um asno, de um burro, marcando então essa ideia do deboche. Ora, se a gente parar para pensar, certamente então a alegoria do peixe foi uma opção mais fácil de obter novos adeptos, novos aderentes ao movimento cristão do que a cruz, já que a cruz havia essa associação com o horror, com o sarcasmo, a ideia de uma divindade ser crucificada. Enquanto que o peixe era uma associação mais fácil, ou provavelmente mais fácil de ser admitida, já que a água estava associada a essa ideia ritualística de morrer e viver, passando ou transmitindo também a ideia de um cristianismo que funciona como um culto de mistérios, onde esses elementos da natureza, como água e fogo, estão constantemente associados. Um segundo aspecto que certamente deve ter ajudado é o fato de que a palavra peixe em grego funciona como um acrônimo da seguinte expressão: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, marcando então ou sistematizando crenças que os cristãos tinham sobre Jesus, de que Jesus é esse Filho de Deus e que ele, então, é esse Salvador. Esse Salvador por meio, então, da crença da ressurreição. Em outras palavras, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o peixe, ou o símbolo do peixe, ganha espaço dentro dessas primeiras gerações de cristãos frente a um debate que certamente se estabelece para o processo de expansão desse cristianismo, de que a cruz não poderia ser um símbolo de vitória, mas um símbolo de vergonha, de derrota, já que a crucificação era aplicada por Roma para aqueles que haviam sido derrotados por Roma, eram inimigos públicos, de escória, enquanto o peixe ressalta essa ideia de um Jesus como um ser divino e também como um salvador. E, ao mesmo tempo, corrobora para essa dimensão de que o batismo representava essa conexão espiritual e identitária com essa divindade Jesus. Só para ficar mais claro, eu lembro aqui a passagem de Paulo em que fica muito clara essa ideia de que a cruz ela é vista como um elemento de resistência ou até mesmo como loucura para os críticos do cristianismo ou aqueles que certamente demonstravam uma certa dificuldade em ver Jesus como Messias ou como Filho de Deus, já que havia informação de que ele tinha sido crucificado. Vamos ler? Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, versos 18 a 20. O discurso da cruz é absurdeza para os que não se salvam, mas para os que se salvam, para nós, é poder de Deus, pois ficou escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o letrado? Onde está o investigador desse tempo? Deus não tornou absurda a sabedoria deste mundo? Pois, uma vez que não foi na sabedoria de Deus que o mundo, através da sabedoria, conheceu Deus, aprove a Deus salvar os que acreditam através da absurdeza da proclamação. Assim sendo, o que a gente observa é que a cruz, do ponto de vista textual, é uma temática constante dentro da literatura antiga cristã, presente já em Paulo. Mas o próprio Paulo é útil para a gente observar as resistências que os cristãos, já no primeiro século de cristianismo, enfrentaram para empregar a cruz como um símbolo cristão. Isso, então, deve ter corroborado
para a busca de símbolos alternativos, entre eles o do peixe, que funcionava como uma sistematização do cristianismo como um culto de mistérios, onde os batizados ritualisticamente morriam e reviviam ou ressuscitavam em Jesus, depositando então assim as suas crenças, as suas expectativas desse pós-morte e, simultaneamente, a partir do símbolo do peixe, exaltavam esse Jesus como um salvador, como uma divindade, sem passar ou correr risco de passar pelo constrangimento de uma possível chacota ou deboche, como é o caso do grafite citado anteriormente. Ao mesmo tempo, a gente também observa como que, ao analisar essa escolha imagética pelo peixe ao invés da cruz, demonstra que o cristianismo, enquanto uma religião, enquanto uma prática religiosa própria da bacia mediterrânea antiga, se desenvolveu a partir de uma constante interação entre cristãos e não cristãos, se adaptando e reagindo ou modelando seus ritos, suas crenças, a partir desse intenso contato com a opinião pública. E isso é, então, importantíssimo para a gente poder entender por que nós encontramos o peixe ou a âncora, um pavão, uma pomba, entre outros. Mas esse papo eu vou deixar para um outro vídeo. Aliás, vocês gostariam de saber sobre quais outros símbolos foram utilizados pelos cristãos para se auto-identificarem? Se você quiser saber mais sobre essa temática, deixa aqui nos comentários. Além disso, te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares e cogite-se também em se tornar membro do canal. Aliás, você pode ser membro do canal clicando só o link aqui ou também via chave Pix. Eu aproveito para agradecer todos os membros que se inscreveram diretamente pelo YouTube ou via Pix, porque são eles que mantêm aqui o espaço. E até a próxima!